Vai acontecer milagre hoje aqui. Vai acontecer milagre. Você crê nisso? Tem milagre do Senhor para a tua vida. Aleluia. Mas é só para quem crê. Aleluia, louvado seja Deus. Que o impossível, aleluia, o Senhor fará. Oh, Espírito Santo da verdade. A palavra do Senhor se encontra em João, capítulo 2, versículo 4, que diz: E disse-lhe Jesus: Mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 7. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. E disse: Tirai agora e levai ao mestre Sala. Oh, Espírito Santo de Deus, um milagre que Jesus fez em meio a uma situação de vergonha. Aleluia, louvado seja Deus. Deixou até o mestre Sala, aleluia, impactado. Louvado seja o nome do Senhor, com o gosto daquele vinho. Oh, Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus é convidado para um casamento. Chegando neste casamento, aleluia, Jesus, aleluia, é informado que o vinho se acaba. Maria chega para Jesus, aleluia, e diz: o vinho se acabou. E Jesus diz: mulher, não é chegada a minha hora. Louvado seja Deus. Jesus, aleluia, não tinha começado ainda a fazer milagres. Oh, Espírito Santo de Deus. Só que em meio a essa situação, oh, aleluia, Jesus ele vai fazer algo e ele pede para aqueles que serviam na festa encher umas talhas de água. Louvado seja Deus. E ali acontece o milagre. E qual é o milagre? Aleluia, ele transforma a água em vinho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para alguém aqui nesse dia de hoje, aleluia, que o céu fará algo, aleluia, ao teu respeito. Aleluia, o Senhor te socorrerá nesse momento. Oh, rei, calabaiaçou. O Senhor, aleluia, trabalhará em teu favor, louvado seja Deus. Ou você acha, aleluia, que o Senhor vai te deixar sozinho, ou você acha que o Senhor vai te deixar envergonhado em meio a essa situação. Oh, Espírito Santo de Deus, para esses noivos seria uma vergonha. Por quê? Porque eles, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eles tinham, eu imagino que eles tinham calculado tudo, eles achavam que o vinho ia dar. Louvado seja Deus. Você pode imaginar comigo, aleluia, o vinho se acabando, o desespero desses noivos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Até porque quando alguém é convidado a uma festa, oh, Espírito Santo, que acaba a comida, que acaba o refrigerante, oh, Espírito Santo de Deus, é uma vergonha para quem convidou. Mas Jesus, aleluia, quando ele está no negócio, quando ele está, aleluia, na festa, é impossível ter vergonha, é impossível, aleluia, oh, Espírito Santo de Deus, você passar por vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, o Senhor diz para alguém aqui, aqueles que estão envergonhados com a situação onde a qual está vivendo, aleluia, o Senhor diz: ei, se tu crê, eu posso transformar a água em vinho, rei, calabaiaçuriandas. Mas tem que crer, tem que acreditar. Você pode imaginar, aleluia, aqueles serviçais, aqueles que serviam na festa, enchendo as talhas de água e pensando: oh, o que vai acontecer aqui? Oh, Espírito Santo de Deus, porque quando o nosso Deus quer, minhas irmãs, quando o nosso Deus quer fazer, ele faz, naquilo que é improvável. Quem diria que daquelas talhas sai vinho, e ainda o melhor, não era o pior, era o melhor vinho. Oh, o Senhor diz nesse dia: ei, o que eu tenho é o melhor. O que eu faço é o melhor. Aleluia, quando aquele homem que experimentava o vinho, que ele tomou, aleluia, o vinho, ele disse: ué, mas toda festa primeiro, aleluia, nos traz o vinho bom para depois trazer o inferior, mas vocês deixaram o melhor por último. Oh, Espírito Santo de Deus, porque quando o nosso Deus faz, ele faz por excelência. Quando o nosso Deus faz, ele faz de é com qualidade. Decama, subricanta lá, mana. O Senhor não tem resto para você. O Senhor tem o melhor para você. O Senhor não tem migalha para você. O Senhor tem o melhor. Decanta, ramanayaso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz para alguém aqui: ei, você não vai ficar envergonhado. Você não vai ficar envergonhada na situação. Chego eu com provisão. Decama, shurian.
Eu estou falando para pessoas que estão desesperadas, que estão dizendo, Deus, eu vou passar por isso mesmo. Deus, eu vou passar por essa vergonha mesmo. Senhor, tu vai me desamparar nesse momento. E o Senhor está dizendo, aleluia, através da minha vida aqui nesse dia para você. Aquieta. Porque talvez não era nem o momento, aleluia, de eu fazer. Porque nesse momento aqui, Jesus não tinha começado a fazer milagre ainda. Ele diz, não é chegada a minha hora. Mas no versículo 7 nós vemos ele falando, enche as talhas de água, vai. Oh, Espírito Santo de Deus, quero dizer para alguém aqui, por causa do teu clamor, por causa da tua oração, por causa da tua petição, Senhor, tá se apressando, Rabai Canto, Revasso, para alguém que tá dizendo, apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te, ó Deus, em me socorrer, e o Senhor tá dizendo, ei, tô chegando na situação, Arabaxe de Calabaio, remandai a sua, porque tu tem me convidado, tu tem me trazido por meio da situação. Oh, imagina se esses noivos não tivessem chamado Jesus, tinham passado por vergonha, mas o Senhor está falando com alguém que está chamando. Senhor, entra nessa situação, Jesus. Entra comigo, Jesus. E o Senhor está dizendo assim, se prepara. Porque, aleluia, no lugar da vergonha haverá dupla honra, diz o Senhor. O Senhor colocará um sorriso no teu rosto. O Senhor entrará com provisão, diz o Senhor, nesse dia de hoje. E tu toma posse dessa palavra no teu coração, nesse dia de hoje. Aleluia, por você ter chamado Jesus para a situação. Aleluia. Ele vai fazer o milagre acontecer. Oh, Espírito Santo de Deus, somente creia, diz o Senhor para a tua vida. Toma posse em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Deus abençoe.